Oi, gente, sejam bem-vindos ao canal. Hoje estamos com uma convidada, a Ana. Ela é da habilitação do francês na Letras na USP. E ela vai contar pra gente como é a habilitação do francês e a sua experiência até entrar na habilitação do francês e tudo mais. Fala oi, Ana. Olá, salut pra todo mundo. Já começou no francês, ela. Já, bem gastando francês aqui. Obrigada, Ana, por aceitar falar do francês. É, Você está em qual semestre? São quantos semestres? Eu tô no quinto ano, terminando o nono semestre, entrando no décimo. Assim, são 5 anos, né, no quanto assim, o período ideal. O bacharelado, são 5 anos. E na, na Letras da USP também é opcional fazer licenciatura. E você Sim. pode fazer licenciatura junto com o bacharelado, os dois. Juntos, ou terminar o bacharelado e fazer a licenciatura depois, que é o meu caso. Então, eu vou começar a licenciatura no próximo semestre. Deveria ser meu último ano do bacharelado, né? Aham. Mas por questão de créditos que tem que preencher, de matérias optativas, eu tenho mais alguns aninhos aí. Tudo bem, tudo bem. Até ser A chutado, gente né? se Você forma, tá um aí, dia né? se forma. Exato. E como foi a introdução do francês na sua vida? Você já tinha contato com o francês antes de entrar na habilitação do francês? Ou a habilitação do francês foi o seu primeiro contato? Como aconteceu? Enfim, aí foi quando eu entrei na faculdade que eu passei a pensar nessa possibilidade, né? Então eu vi que tinha várias habilitações, dupla habilitação. Então, né, passei a pensar em poder fazer a habilitação de francês, mas o inglês ainda era a minha primeira opção, porque a gente faz uma lista, né, das habilitações que a gente quer por ordem de prioridade no final do primeiro ano, para daí conseguir a habilitação no segundo ano. Então, aí nessa lista, inglês era a minha primeira opção e o francês era então a minha segunda. Só que o inglês era um pouco mais concorrido, então eu acabei entrando no francês. E aí eu pensei, bom, né, vamos ver como vai ser. Se eu perceber que não tô gostando, a gente tenta mudar, né, de habilitação. Mas não precisou, porque eu gostei bastante do francês e eu acabei me encontrando. E foi assim que eu fui parar no francês, né? Já na faculdade. Mas o contato que eu tive antes com o idioma foi quando eu era criança. Eu estudei um pouco de música um tempinho. E aí eu fazia aula de coral na época. E eu lembro que teve um ano que eu não lembro por quê. Acho que eu só fazia o que falavam, porque, né, eu era criança, então eu não entendia direito o que estava acontecendo. Mas eu lembro que falaram que seria o ano, aquele ano seria Brasil, França, e a gente tinha que aprender duas músicas em francês, que até os ministros da França iam vir assistir a gente. Então, assim, né, pra mim foi uma coisa assim muito chique, que no interior isso acontecer, enfim. E então a gente aprendeu as duas músicas que a gente aprendeu. A primeira foi um trechinho do hino da França, La Marseillaise. E a outra música chama La Garde Montante, que seria tipo a guarda ascendente, né? No sentido ascender, enfim. E inclusive uma curiosidade é que essa última música, La Garde Montante, é que eu, depois de anos, assim, quando eu estava na faculdade, eu descobri que essa música é de uma peça de ópera, até assim, que chama Carmen, ou Carmen, enfim. É, que nessa peça, assim, tem até uma música, uma outra música, que ela já é meio conhecida. Enfim, se alguém quiser procurar pra ver. É aquelas músicas que a gente já ouviu alguma vez na vida, mas não faz a mínima ideia do nome, sabe? Que chama L'amour
est un oiseau rebelle. É isso. Que é tipo, o amor é um pássaro rebelde. Você encontra como La Habanera também, com H, que é o ritmo dela. Então no YouTube você acha com esse nome também. Enfim, e fica aí a recomendação. Enfim, daí foi essa experiência, assim, com essas duas músicas do coral, né, que eu aprendi, que depois disso eu preciso aprender francês algum dia na minha vida, assim, no futuro. Essa música te tocou, você pensou no francês, mas você, depois que você se sentiu tocado pelo francês, você ingressou em algum curso antes de entrar na habilitação? Você já tinha um contato prévio assim com a língua? Esse foi assim, o primeiro e único contato que eu tive antes, Aham. mas eu não cheguei a fazer nenhum curso. Assim. O máximo que a gente teve para aprender a letra foi uma professora de francês que ela ensinou como pronunciar, daí a gente teve uma folhinha ali escrevendo em português como se pronunciava, né? Sim, Mas não foi uma aula de francês. Então, eu nunca tive aula, eu não fazia muita ideia assim, do que eu estava cantando. sim, sim. E a aula também, assim, eu tive muita vontade, mas como eu estava no processo de aprender inglês, eu fiquei, calma aí, né? Uma língua de cada vez, vamos Aham. com calma. E aí acabou acontecendo só na faculdade mesmo. Então você acha, né? Eu acho que a sua experiência não é obrigatório ter um conhecimento aprofundado prévio antes de entrar na habilitação do francês. Não, não precisa ter nenhum. A gente começa bem do zero mesmo. Tanto que eu acho que quem tem um francês, inclusive quem tem um francês já avançado, eu acho que assim, vai conseguir acompanhar as aulas, mas pode ser um pouco entediante, assim, né? Porque tem que pensar que você vai aprender do zero, tipo, ai, qual é o seu nome? Eu me chamo fulano de tal, tipo, se apresentar, enfim, coisas assim. Esse é o primeiro semestre que a gente tem, coisas bem básicas. Então, quem já sabe francês, assim, vai conseguir acompanhar, vai ser meio que uma revisão até, e as avaliações vão ser mais tranquilas, eu imagino, mas tem que ponderar isso, assim, sabe? Você tem que aguentar um ano, pelo menos, assim, de coisas bem, bem básicas. Sim. E para quem nunca teve contato com a língua, ou né, tá começando do zero, enfim, ou tá iniciando, fica tranquilo que a gente aprende tudo do zero. A única coisa é que a cada semestre a gente vai avançando. Então, tem um determinado tempo que acelera bastante o ritmo, assim, sabe? E a Aham. cobrança fica cada vez maior. Então, a única coisa porque, né, tipo, não é sei lá, você não tá aprendendo, assim, na vida, você pode levar o tempo que você quer, né? Então, o tempo ali determinado da graduação. Sim. Uhum. Então, por isso que a cada semestre vai ficando mais intenso, assim. É o único detalhe, mas começa tudo do zero. Do zero, sim. Tá. Então, continuando esse assunto, quais são as matérias, assim, de forma geral, do francês? Como é essa relação de literatura? Vocês têm aula de língua? Como é organizado? A gente tem tanto aulas de língua quanto de literatura, do francês, né? São várias matérias e tem as obrigatórias, tem as que a gente chama de optativa eletiva e optativa livre. Então, eu vou falar das obrigatórias, que eu vou focar, Uhum. porque, né, você não tem como escapar dessa. Sim, Então, sim. das de língua, a gente tem, cada semestre, tem a matéria que chama francês, né, que você vai aprender a língua francesa. E aí são 7 semestres. 7, ó, tudo bom? São 7 semestres. Uhum. E aí, enfim, primeiro semestre francês 1, aí francês 2, e assim por diante até o francês 7. E aí, posso falar de um pouco de cada um? Pode, sim. Tá. No francês 1, é o que eu falei, né? A introdução bem básica da língua, da gramática, da pronúncia. Então, é aquela coisa, eu falei, de se apresentar, de falar da sua rotina, são sempre
é falar no presente, assim, né? A gente Aham. não varia muito disso. E são 2 professores, pelo menos, né? Quando eu fiz, não sei agora com a pandemia, como se vai, né, continuar, pode ser que mude, mas, né, até então, que eu saiba, são 2 professores. Um é que vai falar da gramática mesmo, da língua de uma forma geral, e o outro é específico para a pronúncia. Pra gente já, como na letras a gente, antes, assim, né, a gente vai tendo uma noção de fonética e tudo mais, então a pronúncia é bem forte, assim, já desde o início, sabe? Sim. Ah, mas enfim, aí no francês 2 é só um professor, a partir do francês 2 é só um professor mesmo. A gente começa a aprofundar um pouco, né? A gente já começa a usar outros tempos verbais, no falar do passado, nos tempos do passado, enfim. O francês 3 ele é focado no gênero narrativo, que cada professor escolhe, eu acho. E no meu caso, foi gênero narrativo chamado fait divers, tipo, fato diverso, sei lá, meio pé da letra, Uhum. que é um tipo de notícia que eu acho que a gente não tem aqui um nome para isso. Porque Sim. pra gente a notícia é genérica, né? Mas lá tem, tipo, notícia, mas tem o fait divers, que é um tipo específico de notícia. E, enfim, esse foi o escolhido, né, pra gente trabalhar no semestre. Então, mas, né, pode variar. E aí a gente aprende a gramática e o vocabulário relacionado a esse gênero narrativo. E aí o francês 4 aí eu acho que o francês 4 começa a ficar mais puxadinho, sabe? Aham. A gente começa a ter estruturas gramaticais mais complexas. É mais focado assim, na subjetividade. Então a gente aprende o modo do subjuntivo, né? As coisas de hipótese. Ah, se eu pudesse, eu faria, não sei o quê. Então, são estruturas mais complicadinhas. E tempos no futuro, enfim. Aí o francês 5 eu acho que ele é mais focado na argumentação, assim, de você defender um ponto de vista. E aí, para isso, a gente aprende na estrutura de um texto argumentativo, que em francês é um pouco diferente em português. E a gente aprende também aqueles conectores, assim, que falam geralmente, que a gente usa nas aulas de redação, né? Então, conectores de causa e consequência, de adversidade, conclusão, enfim. Mas, porém, logo, portanto, por esse motivo, enfim. Essas coisas que conectam o texto para você aprender a argumentar melhor. Aham. E aí o francês. São 5, né? Aí o francês 6. No meu caso, eu acho que ele foi meio que uma revisão de uns pontos assim, que a gente estudou ao longo de todos os semestres anteriores, só que de uma forma mais aprofundada, sabe? A minha professora, no caso, ela perguntou pra gente o que a gente sentia que estava um pouco falho, assim, os pontos gramaticais que a gente queria rever e estava meio fraco, ou até coisas que a gente não tinha aprendido, assim, que a gente sentia que foi visto muito batido, e aí ela pegou então eu senti que foi meio que isso, assim, uma revisão, só que mais aprofundada, assim, sabe? E também é focado num gênero narrativo, que o professor escolhe, então, o 3 e o 6 tem esse escolha do gênero narrativo. E aí, no meu caso, a minha professora escolheu Récit de Voyage, que é como se fosse um livro de viagem, né? Assim, não é exatamente um diário, mas enfim, tem todas as especificidades e tal. E enquanto o 3 ele é mais teórico, assim, né, sobre o gênero narrativo, eu acho que o 6 foi mais prático. A gente realmente teve que produzir um Récit de Voyage, enfim. E aí, o 7 que é o último, ele é basicamente uma conversação, eu acho. Ele é, eu não estou fazendo, né, ainda, mas eu conversei com um amigo que está fazendo e ele falou que é uma conversação sobre temas assim, mais abstratos, sabe? E sempre com foco em cultura.
Então, no caso, ele está tendo discussões sobre, sei lá, migração, xenofobia, Nossa. clichês, preconceito. Então são, assim, temas, né, bem Aham. complexos e é isso, é uma conversação, são debates. Então, eu acho que é isso, assim, Aí cada termina semestre no do 7 a francês. língua. Isso, termina no 7. E isso são as de língua, né? E a gente tem as de literatura também. Então, né, sobre a literatura francesa, introdução à literatura francesa, a gente tem um panorama, né, uma visão geral do que foi a literatura francesa desde, acho que, da época medieval até o século XX. A gente vai passando meio que assim por cada autor assim do seu século, sabe? E no meu caso foi focado em poesia. Eu imagino que geralmente seja com poesia, né, porque é mais curto, a gente não chega assim de cara sendo iniciante na língua, já lendo livro, grandes romances, enfim. E aí o próximo semestre foi narrativa francesa, que a gente estuda um gênero literário que é a nouvelle, que seria meio que novela, né? Só que em francês existe um outro conceito, assim, difere um pouco dos conceitos que a gente tem de novela aqui, né? Uhum. Mas é um intermediário entre um conto, né, que é curto, e um romance, sabe? Que é uma coisa longa. Então, é meio que isso, é um intermediário. E a gente lê, o professor escolhe, né? Acho que 2 ou 3 livros, que são o velho, para a gente ler ao longo do semestre. E depois tem poesia francesa. Aí são 2 semestres, poesia francesa 1 e poesia francesa 2, só que não é assim, seguida, né? Nessa ordem. A gente faz poesia francesa 1, logo depois da narrativa. No meu caso, a gente estudou poesia medieval, e eu acho que poesia francesa 2 provavelmente seja mais atual, assim, sabe? Seja, tipo, sei lá, século XIX, XX, mais ou menos. E também tem romance francês. Também tem romance francês 1 e romance francês 2, são 2 semestres. Uhum. E aí, romance francês 1 a gente viu é, a literatura romance do século XIX, e o romance francês 2 a gente viu romance do século XX. E aí tem os movimentos literários, né, de cada século. E, então a ordem assim, né, introdução à literatura francesa, narrativa francesa, poesia francesa 1, romance francês 1, romance 2, poesia 2, que eu ainda não fiz, por isso que eu acho, né, que deve ser mais atual. Teatro francês, que eu também ainda não fiz. Uhum. Mas o gênero do teatro, eu não sei de que época, se pode ser que pegue uh, alguns, algumas peças de épocas variadas, ou pode ser que seja uma só para esse semestre inteiro, enfim. E, por último, a monografia, a famosa monografia, Eita! que eu acho que só a habilitação de francês tem, infelizmente, que é como se fosse um mini TCC, assim, né? Uhum. Só que é uma matéria, é uma disciplina, então você não precisa dela para concluir o curso. Teve muita gente, quando estava fazendo francês 6, que fez o francês 6 e já quis pegar a monografia e adiantar e fazer antes, sabe? Então não é uma coisa que precisa dela para concluir o curso, por isso que é diferente do TCC. E eu acho, não tenho certeza, que isso não apresenta para uma banca. Então, e é menor, né? Muito assim, mas é assim, você fazer um trabalho maior do que todos que você já fez sobre algum tema, enfim. E eu acho que é isso. E, assim, as de optativas, tem várias, né? Tem algumas de tradução, mais teórica. Tem uma que eu fiz, que eu estou fazendo, no caso, aqui, relações literárias entre Brasil e França, outras de literatura. Enfim, tem variados. Eu não Uhum. sei se vai ficar muito longo a resposta, Não, tudo bem, pode falar. mas também tem cursos de extensão. E são basicamente cursos assim, extras, né, que a universidade oferece,
Para quem quer, sei lá, expandir seu conhecimento sobre um determinado assunto que não necessariamente tem na grade curricular. E, e assim, cursos de extensão são de todas as áreas, né, da letras, não só do francês. Muitos são de graça, mas os do francês, infelizmente, a maioria é paga. Mas pelo menos quem é da habilitação tem mais desconto. Então, tem às vezes até opção de bolsa também. Você faz uma prova de bolsa para ter acho que mais desconto ainda no curso. Mas, enfim, tem vários. Tem muitos ateliês, às tipo, Uhum. sobre literatura, sabe? Sobre, é, sei lá, um aspecto linguístico do francês, enfim. Tem esses cursos de extensão também, são variados. Tá. Da matéria de tradução que você falou, ela é mais prática ou mais teórica? Tem alguma matéria mais prática? Tem duas matérias. Tem uma que chama. Ai, eu não lembro o nome, mas acho que é Introdução aos Estudos de Tradução do Francês, alguma coisa assim, sabe? Que Uhum. essa é mais teórica, pelo que eu conversei com pessoas que fizeram. Até tem, né, demonstrações práticas, mas ela é mais teórica mesmo, sobre a tradução, enfim. E a que eu fiz, tem uma outra que é Introdução à Prática de Tradução do Francês. Então, assim, Ah, né, já no nome tem ali já prática. fala. E aí as aulas, assim, ela passa a teoria, né, um pouco, para você entender, mas é focado na prática mesmo. Tipo, a gente pega e traduz alguma coisa que ela traz, né, um texto ali, para aula, e, enfim. E a gente vai trabalhando em cima disso. Então, Sim, tem essas duas matérias, assim, uma que é mais teórica e uma que é mais prática. sim. Tem alguma área de estudo que você mais goste? Eu acho que não tem uma específica do francês, assim, que só o francês tem, porque do francês eu gosto de todas, assim, de forma equivalente, sabe? Tanto de tradução, quanto a de língua, quanto de literatura. Mas eu tenho algumas áreas da letras, assim, que é geral, que serve tanto para o português quanto para o francês. No caso, aliás, menos uma, né? Que é a literatura brasileira, que eu gosto muito. E as outras, que servem para as duas, que é filologia. Eu não sei se teria que explicar aqui o que é filologia. Uhum. E eu não tive uma matéria específica disso, mas é um assunto que eu gosto muito da linguística, que é a aquisição de linguagem, que são Sim, entender, amo. escrever a língua. Uhum. É maravilhoso, né? Uhum. Enfim, explicando só a filologia, né? Porque eu acho que não é um termo que as pessoas costumam conhecer muito. Tem vários campos de atuação, mas eu acho que os dois maiores deles, assim, é estudar documentos antigos, assim, trabalhar com, por exemplo, cartas, sei lá, de 1500, assim, tipo, a gente aprender a decodificar assim, o que está escrito ali, aquela letra, o que significa, né? Porque ao longo do tempo existiram várias Uhum. caligrafias, né? Aquela caneta pena, enfim. Então a gente aprende a ler, né, como decodificar e analisar aquilo, interpretar o contexto histórico, quem foi aquela pessoa. Então, por exemplo, muito provavelmente quando a gente fala, né, carta de, sei lá, Pedro Álvares Cabral, que tem, às vezes, em questão de vestibular, muito provavelmente hoje, se a gente tem acesso a ela, é porque em algum momento algum filólogo conseguiu decodificar aquela carta e trazer, sabe, pra gente, enfim. Então, essa é uma área, e a outra eu acho que é mais edição, quem gosta de trabalhar com editoração, enfim, tem Sim. interesse em trabalhar editora. Uma área interessante é que a filologia trabalha muito assim quando você vai editar um livro, a preocupação que você tem que ter com o quanto ele é fiel ao autor, o que o autor escreveu. Então, por exemplo, o quão Brás Cubas, né, as Memórias Póstumas de Brás Cubas, é fiel ao que Machado realmente escreveu, assim, sabe? Se não é uma editora que vai cortar um monte de trecho e ela realmente está preocupada com o que o autor escreveu, ou então pega aqueles rascunhos que o autor escreve, Sim. sei lá, tipo Fernando Pessoa, que tem um monte de Sim. rabisco, de anotação, às vezes você não consegue ler.
E aí, como que você vai colocar isso num livro, assim, sabe, para ser publicado? Então, você tem que ter critérios. E Aham, aí, enfim, é mais ou menos isso, a filologia, assim, são as, tá. acho que as maiores, os campos mais que a gente tem contato. E como são os trabalhos, as avaliações do francês? Vocês precisam fazer em francês ou são trabalhos em português? Eles são teóricos, eles são mais práticos? Tá, nossa, uma coisa de cada vez. Varia bastante, porque as variações de língua têm certas diferenças com as avaliações de literatura. Mas, assim, no primeiro semestre não é exigido nada de você, assim, sabe? Não é exigido que você saiba nada. Então, de literatura é em português, as avaliações no primeiro semestre. E de língua oscila um pouco, assim. Tem alguns exercícios que você pode, tipo, eu tive que escrever um relatório de um evento lá que eu fui. E aí o professor falou, vocês podem escrever em francês. E ele falou, quem quiser, tipo, que, sei lá, já estuda francês um pouco, né? Já tem um conhecimento maior, se quiser tentar, pode escrever em francês. Então, né, e na prova mesmo, varia, assim, tem uma questões que ele fala, escreva em português sobre, sei lá, o que você entendeu do áudio que foi passado. Então, mas aí, ao mesmo tempo, na mesma prova pode ter uma questão de, tipo, escreva um parágrafo em francês, sabe, sobre, sei lá, o que você leu do texto, enfim, coisa assim. Então, a prova em si, no primeiro semestre de língua, ela oscila um pouco, assim, sabe? Tem ainda um pouco do português, algumas questões que, sei lá, que o professor considera, tipo, acho que isso pode ser um pouco difícil para eles, então pode escrever em português. Mas outras coisas em francês, assim, na prova de língua. Uhum. Então, esse é o primeiro semestre, né? Então, literatura em português mesmo, e de língua oscila um pouco. Mas a partir do segundo semestre, tudo francês. Assim. Segundo semestre, prova em francês, de literatura também. Só que o de literatura, né, existe uma compreensão de que você ainda é iniciante, então não é exigido trabalhos longos ou prova longa, assim, é uma coisa mais simplificada. Então, mas, enfim, do segundo semestre em diante é tudo francês. Sim. E as aulas também são ministradas em francês ou em português? É a mesma coisa que as avaliações, tipo, o primeiro semestre tem uma oscilação, né, da aula de língua. Então, às vezes o professor tá falando francês lá e todo mundo tá tipo, meu Deus, o que tá falando? E aí, tipo, não, tudo bem, então, português, enfim. Então, tem uma oscilação, assim, né? Agora, de literatura em português mesmo, no primeiro semestre. E, enfim, assim como as avaliações a partir do segundo semestre, as aulas são todas em francês, tanto de literatura quanto de língua. Assim. Aí é quase 100% em francês. Sim. E você teve alguma dificuldade quanto à cobrança do francês ou algum outro aspecto da habilitação? No início, não. Tipo, o início foi até fácil, assim, né? Tipo, você começa empolgado, enfim, tipo, Uhum. até eu consegui acompanhar bem por um tempo. Só que acho que a partir do francês 4 mais ou menos, eu já comecei a sentir um pouco de dificuldade, assim, sabe? Que o meu aprendizado da língua não estava acompanhando muito Sim. que deveria ser estudado no semestre. Inclusive, é um conselho aí que às vezes, para quem está começando, é bom separar o aprendizado da língua na universidade e o aprendizado da língua em si, assim, sabe? Na vida. Tipo, tem uma certa diferença. Até Uhum. porque o que a gente aprende na universidade é muito. Querendo ou não, existe todo um método, assim, né, da gramática ali, o livro de gramática e tudo mais. É um francês mais formal que a gente aprende, né, para fazer os trabalhos de literatura, enfim. Enquanto que
para aprender o francês, tipo, de uma forma geral, a língua em ciência da universidade, existem formas mais espontâneas de você aprender sem estar ali com o livro de gramática, fazendo exercício, enfim. Então, tem essas diferenças. Então, é sempre bom ter os dois juntos, assim, sabe? Se preocupar em aprender a língua em si, tipo, como ela é, não depender só do que você está lendo na universidade, até porque você vai ler textos teóricos, assim, sabe? Coisas acadêmicas. Então, você precisa de algo fora disso também, né? Tipo, não se limite. É tipo isso, você não se limite ao francês só da universidade, é isso. E aí eu senti essa dificuldade em algum momento que eu senti isso, que o meu aprendizado da língua não estava mais acompanhando o que eu deveria aprender na universidade. E aí, infelizmente, eu acabei até reprovando o francês 6 por isso. Então, eu aconselho também, se você perceber que você está com dificuldade, já procura ajuda, assim, sabe? Acho que Sim. a autoavaliação é bastante importante. Tá. E vocês usam algum material? Você tem alguma indicação de material no geral? Livro teórico, didático, ou site, alguma coisa que vocês usam e você quer compartilhar com a gente? Nas aulas, assim, da habilitação, o livro de gramática que os professores mais usam é um que chama La Grammaire des Premiers Temps. Não sei muito como traduzir, mas é tipo a gramática do primeiro tempo, dos primeiros tempos, assim. E tem professor que prefere uma versão mais atual do livro, tem outros que aceitam uma versão um pouco mais antiga, enfim. Varia, mas é esse o livro, que é o mais usado, assim. E também o que o professor prepara para a aula, assim, né? E no primeiro semestre, que às vezes o professor indica algum livro que ele escolhe para trabalhar, que é de pronúncia mesmo, sabe? Que você escuta os exercícios e tenta falar. Quem tem as aulas de literatura, que a gente não tem um material específico, assim, né? É só o professor escolhe os livros que vão ser lidos no semestre e os textos teóricos. Então a gente, né, dá o nome do texto, o autor, e aí você estuda o livro literário, né? Com os textos teóricos para estudar aquele livro e tudo mais. E é assim o sistema. E fora da universidade, que eu ia falar que você pode encontrar em outros cursos, assim, se você fizer algum curso fora, enfim, algum curso preparatório para algum exame de proficiência, né, do francês, tem alguns cursos que podem usar um livro que chama Grammaire Progressive du Français. Então, é a gramática progressiva do francês, né? Ou então tem muitos livros de duas editoras, que eu não sei como fala em francês, mas é CLE, tipo CLE, assim, né? E PUG, tipo PUG, enfim. Que elas são específicas para o ensino de francês como língua estrangeira, que a gente fala na FLE. E, enfim, tem muitos cursos preparatórios para o DELF, que é o exame de proficiência do francês, assim, mais conhecido, assim, né? Usam esses livros dessas editoras. E é isso de livro. E site, né? Você perguntou de site? Sim, se você tiver algum para recomendar. Tem alguns. Separei Eita. muitas informações aqui. Pode falar. Porque ao longo de 5 anos da graduação a gente vai correndo atrás de uns sites aí para ajudar. Tem o site da TV5 Monde, que tipo TV5 Monde, né? Que é uma emissora de TV, uma grande emissora de TV da França, assim, passa um pouco de tudo, assim, enfim. E ela tem um site, tipo, tanto de notícias, coisas mais gerais, mas nesse site tem uma seção só para aprender francês, para quem quer aprender francês. E ela não é o único site. Tem outro site de outras mídias francesas, como o jornal Le Figaro, também tem essa seção só para aprender francês. E duas que já me foi recomendada e já usei, de duas rádios francesas, que uma é RFI, que é a Rádio
francesa internacional, se não me engano. E uma que chama, deixa eu olhar aqui na minha colinha, France Culture. E, enfim, todos esses têm, tipo, o site deles tem uma seção, assim, para você aprender francês. E no caso da TV5, já aconteceu de professor, tipo, tirar um exercício dali, assim, sabe? De aula, ou acho que talvez até de prova, é possível. Então, fica aí a recomendação desses sites, assim, né, para aprender francês de forma geral. E as rádios francesas, essas duas que eu falei, tem podcasts no Spotify também, que são maravilhosos. Uhul! E aqui eu já recomendo um monte de coisa. Para fazer os trabalhos de literatura, um site que eu usei muito foi o site da Biblioteca Nacional Francesa, BNF, que chama Gallica, com 2 L's, depois eu escrevo para você. Tá. E aí, nesse site, ele tem um grande acervo digital de quase tudo. Eu acho que tudo que você pensar deve ter lá, porque eu já usei bastante, assim. Então, livros você encontra, tipo, edições antigas, assim, sabe? Jornais, enfim, muitas coisas. Um grande acervo digital tem ali. E, sério, eu acho que todo semestre eu uso para fazer um trabalho do francês. Tem sites, assim, que eu recomendo, que são sites mais gerais, assim, de dicionário, sabe? Que a maioria tudo com L, começa com L, que é o Lingui, que é o Lanternotte, Larousse. Enfim, são sempre dicionários, cada um tem, tipo, umas especificidades, assim, né? E existe o dicionário físico, que é que os professores falam que é o melhor dicionário de francês e tal, que é o Le Petit Robert. Esse não é um site, é um livro, é o dicionário físico mesmo. Mas, enfim, esses 3 outros que eu falei antes são sites de dicionário. E tem outro que é CNRPL, essa sigla assim, que é tipo o Centro Nacional de pesquisas, né, que em francês começa com R, ressource, de pesquisas textuais e lexicais. Enfim, mas é um site, assim, desse centro de pesquisa que é um dicionário bem, bem completo. Tipo, se você for fuçando ali, tem uma área, assim, eu acho que de léxico, eu não lembro, assim, que você clica, que você coloca uma palavra e aí ele te dá vários sentidos daquela palavra, assim, sabe? Ele é muito completo, tipo, várias formas de usar, sentidos figurados, expressões. Então, ele é aquele dicionário mais, sim, denso. E tem um outro também que eu não lembro o nome, mas, enfim, se eu lembrar depois eu passo. E aí, esses são os dicionários. E o último, prometo, o último site, vou um monte aqui, chama Le Bon Patron, se eu não me engano, que ele é mais para gramática, assim, você coloca uma frase, obviamente, você não vai pôr um parágrafo inteiro, assim, né, um texto inteiro, mas ele analisa mais ou menos a gramática da frase, assim, sabe, se tiver algum erro de conjugação do verbo, de concordância do gênero, do plural, ele, tipo, aponta ali algumas coisinhas, assim, sabe, mais simples, mas que às vezes é bom, porque às vezes você tá em dúvida, alguma coisa, você coloca ali, e aí você vê, tá errado mesmo, tá certo, então. Então, os sites são esses. Isso tudo que eu falei foi mais em relação à universidade ou curso de francês, né? Mas de gosto pessoal, assim, de estudo pessoal, eu, assim, confesso que eu tenho que ler tanto livro, assim, da faculdade, tanto de português como de francês, que eu não conheço tantos livros contemporâneos, né, que é a linguagem muito mais acessível, enfim. Mas tem 2 histórias em quadrinhos que eu recomendo, que uma chama Asterix, né, Asterix, enfim, que se passa na época do Império Romano, assim, né? E aí tem 2 personagens, o Asterix e o Obelix. E eles são gauleses, acho que é gaulês que fala,
E porque, né, a gente sabe que sei lá, o povo da Gália foi o que originou a França, o povo, os franceses, enfim. E aí, só que Aham. antes disso acontecer, né, eram vários povos. E aí eu acho que é muito interessante, tem todo um contexto histórico, assim, então tem o povo que são os romanos, tem os gauleses, como os romanistas, tem os egípcios, os godos, enfim, tem, tipo, vários, né, ao contexto histórico de uma forma, tipo, bem legal, né, porque é uma história em quadrinho, enfim, é bem divertido. E a outra história em quadrinho é As Aventuras de Tintin, mas em francês é Les Aventures de Tintin, se fala Tintin em Nossa, francês. Tantã. É. Uhum. É um menino que ele é detetive, aí ele tem um cachorro que gosta, e ele resolve mistérios de vários lugares do mundo, assim, sabe? Então é meio que de investigação, assim, detetive, essas coisas. E é bem legal também. Deixa eu ver. E tem um outro que eu acho muito interessante para quem está começando ler livro que você já leu em português, ou que pelo menos você já conhece a história, sabe? Então, contos de fada, sei lá. O Pequeno Príncipe, por exemplo, que é o que a gente, né? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar, pelo menos, que em francês é Le Petit Prince. Então, enfim, livros assim conhecidos são bem interessantes. A Folio é uma editora que tem muitos livros em francês de tudo, assim, você encontra lá. E essas histórias em quadrinho, eu tive contato com a biblioteca da Aliança Francesa, que a Aliança Francesa é tipo uma grande escola de idioma, né, do francês. E a biblioteca dela você pode tipo pagar um valor anual e frequentar a biblioteca, no caso não é. Mas, né, tipo, ir na biblioteca e pegar livros, emprestar livros, assim, e você paga um valor. Acho que é até bem acessível, viu? É por ano, né? É um ano inteiro. E existe também o site da biblioteca, que quando você paga esse valor anual, além de frequentar a biblioteca, você também pode entrar nesse site que tem alguns acervos, assim, também. Tem, tipo, alguns livros naquele site, enfim. E posso falar mais uma coisa? Mais uma coisa? Você vai falar, meu Deus do céu, cala a boca, menina. Uma outra coisa que muita gente não sabe na letras, né? Existe uma coisa chamada letramento acadêmico, Sim, sim. que eu acho que é só para português, inglês e francês. Infelizmente, eu acho que não tem para outras habilitações. Mas enfim, que são monitores que você tem um e-mail lá específico do letramento acadêmico, você pode marcar com eles um horário com algum monitor, e aí você leva tipo, o seu texto que você escreveu em francês. Então pode ser um trabalho que você fez, sabe? De Sim, sim. trabalho de literatura sempre vai ter, enfim, algum Uhum. trabalho do francês, ou sei lá, um texto, ou até não coisas exatamente da universidade. Tipo, se você, sei lá, vê uma vaga de estágio que precisa de uma carta de motivação em francês, aí você pode, tipo, levar, sabe, também. Então, qualquer texto em francês. E aí eles te ajudam, assim, a ver tanto correção de gramática quanto se o seu texto tá bom. Se, tipo, ele Sim, tá eles dentro da ajudam estrutura, bastante. do gênero textual que tem que Ana? ser, enfim. É muito útil, já usei. Fica aí as recomendações do, Foram de várias, muito legais. muitos. Agora que você já está no final do bacharelado, você acha, agora, na sua opinião, que dá, e com a sua experiência, que dá para sair da habilitação do francês com algum grau avançado em leitura, compreensão, expressão oral, escrita? Qual é a sua opinião quanto a isso? Eu acho que as habilidades mais que sai assim, quase fluente, né, basicamente, é de escutar, ler e escrever. A única coisa que eu acho que fica um pouco Uhum. abaixo é a questão de falar, porque a não ser que você seja um aluno muito participativo, que gosta de, sei lá, que pergunta bastante, ou
que não sei, que estuda o francês por fora e aí você, sei lá, você faz amizade com pessoas de outro país, não sei, ou já viajou e aí consegue praticar bastante a fala, aí eu acho que tudo bem, mas no meu caso, que por muito tempo, eu só fiz o curso mesmo da universidade, né? Só esse ano comecei a fazer algumas aulas particulares, mas enfim, eu senti que eu fiquei muito segura para falar, assim. Eu ouço tranquilamente, entendo, eu leio, escrevo tranquilamente, mas para falar foi uma questão que eu acho que depende mais da pessoa mesmo, assim, sabe? De correr atrás, de treinar para falar. Sim, sim. Tá. E quais são as áreas de trabalho, mercado de trabalho, que alguém formado em francês pode atuar? Você falou da tradução. Eu acho que as duas maiores áreas, assim, que eu vejo são, não só do francês específico, né, de ter uma habilitação em outra língua, independente de qual for. Eu acho que as maiores áreas são a tradução e a educação, enfim. Então, na tradução, eu acho que se você é formado em letras, é mais a tradução escrita. Então, você pode trabalhar tanto, sei lá, em editoras que, sei lá, pega algum livro que tá vindo recente, fresquinho, assim, ó, em inglês ou qualquer outro idioma de qualquer outro país e você pode traduzir, né? Passar fazer a tradução em português. Ou então trabalhar como freelancer, né? Então tem uns trabalhos de pessoa, tipo, eu queria alguém que, sei lá, traduzisse meu artigo, enfim. Então pode acontecer e aí você também trabalhar com tradução nesse sentido. Eu só acho que, assim, quem quer realmente só seguir carreira de tradutor mesmo, assim, mais nenhuma outra, eu acho que seria melhor, tipo, você pode fazer letras, você vai estar preparado para traduzir, né, algumas coisas, mas eu aconselharia fazer uma pós em tradução e fazer um estudo mais aprofundado, ou fazer uma faculdade já com foco de tradução, que tem algumas que coloca letras, tradução, assim, sabe? Ou só faculdade de tradução, porque a gente. São algumas matérias que a gente tem na letras que estuda a tradução, que a gente é mais genérico, enquanto uma faculdade só de tradução são, sei lá, 4 anos só disso. Então você vai estar muito mais preparado, não só para traduzir coisas escritas, mas também ser tradutor oral, né? Enfim. E a outra área, que eu acho que é a maior, né? Que é a mais comum, pelo menos, que é a da educação, você pode trabalhar em escolas bilíngues, que, né, eu descobri quando eu vim para São Paulo, eu descobri que existem muitas escolas bilíngues de tudo quanto é língua. Sim. Ou então escola de idioma mesmo, ou aulas particulares. Pode criar um canal no YouTube, não é mesmo? Cursos online, enfim. Essas são as maiores áreas. Tem outras possibilidades, tipo, sei lá, você pode. O fato de você saber uma língua estrangeira te permite você ir para outro país, trabalhar num país que fala aquela língua, né? Então, sei lá, você quer trabalhar em editora, você pode ir para França, trabalhar numa editora lá, e com tradução você pode, sei lá, traduzir o contrário, assim, sabe? Traduzir uma obra brasileira para o francês, enfim, isso pode acontecer também. Ou então outras coisas, como revisão mesmo de texto, assim, sabe? Preparação, enfim. Outras coisas que eu já vi, assim, de vagas de emprego que a gente, né, só se procura. Tem empresas como a Campus France, que é uma plataforma, assim, do governo francês, né, que faz com que estudantes de outros países façam intercâmbio na França, basicamente, estudar em escola superior, enfim. E aí, às vezes, eu já vi vaga, assim, sabe? Que não é necessariamente, assim, de estudante de letras, mas dava pra... por saber o francês, tipo, é possível trabalhar com isso também. Ou trabalhar com exames de proficiência, então você pode ser corretor de uma prova de examinador, fazer cursos preparatórios para esses exames de proficiência, enfim. Tem a pesquisa acadêmica também, que sempre é uma possibilidade. E tem outras áreas menores, né? Sei lá, tipo,
filologia, assim, você pode trabalhar com filologia do francês. Enfim, é basicamente isso. As duas maiores são de tradução e de educação mesmo. Sim, sim. E também, falando do seu caminho final aqui no bacharelado, na habilitação, algo te surpreendeu nesse caminho todo que você já percorreu na habilitação do francês, com o francês? Havia algum pensamento que você tinha e depois mudou? Alguma coisa assim? Sim, eu acho que. Eu não lembro de uma coisa assim, muito específica, mas eu, assim, logo de início já foi meio que uma surpresa, porque no primeiro ano, quando eu ainda tava pensando, eu vou escolher a habilitação de inglês, né? Mas aí eu queria tanto aprender francês, aí quem sabe. Só que todo mundo falava muito, muito, muito mal da habilitação de inglês e de francês, assim. E aí eu entrei, assim, com um receio, assim, sabe? Eu tentei não entrar com a mente feita, cabeça feita, que seria ruim. Mas eu fiquei meio preocupada e, nesse sentido, me surpreendeu positivamente. Porque eu fiquei tipo, ok, não é tão ruim assim, né, gente? Calma lá. E outras coisas me surpreenderam, tipo, professores, trabalhos que eu fiz, porque tem uns trabalhos, sei lá, que você pode escolher, que é meio livre você escolher, sei lá, alguma obra, algum autor, e eu sempre gostei de procurar autores pouco conhecidos, assim, né? Então, e aí, né, nisso eu acabei me surpreendendo bastante também. Também tive surpresas não tão boas, que eu acho que no começo, pra mim, eu achava meio que tudo era perfeito até então, assim, sabe? O primeiro ano foi o melhor. Sim. E aí, ao longo do tempo, eu fui. Meu pensamento foi mudando, que eu fui percebendo as falhas do curso, assim, sabe? Eu fui entendendo um pouco melhor que os veteranos falavam, né? Mas não que isso tenha feito eu não gostar da habilitação ou me arrepender, nem nada disso. É só que você percebe mesmo, sabe? Tipo, tantas coisas boas quanto as coisas ruins da habilitação. E então, nesse sentido, eu fui mudando bastante de pensamento, assim, né? Até porque o que acontece muito é você ter mais de um semestre com o mesmo professor. Então, sei lá, se for francês 1 com o professor, e aí, sei lá, no francês 3 você pode ter de novo com esse professor. E apesar de ser a mesma pessoa ensinando, a sua experiência pode mudar completamente, porque o que você vai aprender no semestre vai mudar, e o que é esperado de você também vai mudar. Então, a cobrança vai ser maior. Então, eu me surpreendi nesse sentido também, assim, sabe? De, Sim, sim. tipo, você gosta do professor em tal semestre, é perfeito, mas aí você tem de novo mais pra frente, e aí a experiência muda. Sim, sim, verdade. E você pretende, então, continuar no francês? Sim, com certeza. Como eu falei, tipo, não me arrependi em nenhum momento apesar de ter percebido, né, as falhas que tem, normal, tipo, do curso, eu continuo, assim, a gente continua aqui firme e forte. Tá. E agora vai subir na tela casacos da Ana, do francês, né? Porque a gente sempre mostra os casacos, e o do francês é muito bonito. Então, os casaquinhos da Ana por aqui. Sim. São dois, na verdade, né? Mas eu mandei mais de uma imagem de cada um. Que infelizmente, com a pandemia, eu voltei pra minha cidade interior pra passar a quarentena. E aí eu deixei os casacos em São Paulo, e aí, né, infelizmente, mas eu cacei umas fotos que eu tinha e mandei pra Mônica. E agora a gente vai caminhar para o final do vídeo. Queria te agradecer, muito obrigada. Você Eu que trouxe muita agradeço. informação sobre francês, mas para nós foi Eu. bom. Ai, desculpa, gente, se ficou muito vago, eu espero. Porque eu imagino que se eu estivesse vendo esse vídeo, eu ia querer ter todas as informações. Eu sou uma pessoa que Sim. gosta de muitas informações, de coisas detalhadas, assim, sabe? Então, mas desculpa se estiver muito vago, que eu tiver, sei lá. Não, Enfim, não. eu tenho dificuldade de ser concisa. Então, Muito coesa ela. Então, obrigada, Ana. Você quer falar alguma última coisa para o pessoal que está pensando
na habilitação do francês? Eu acho que eu até cheguei a falar no começo, né? Tipo, eu acho que é sempre importante se autoavaliar, assim, em você aprendendo a língua, como eu falei, aquela diferença, né, do que você aprende na universidade e aprender a língua em si. E assim, se você perceber que em algum momento você tá tipo, tô achando que eu não tô acompanhando direito o curso, já recomendo, assim, não deixar passar em branco, assim, sabe? Já procura ajuda. Tipo, você pode formar grupos de estudos do francês, que eu já vi acontecer. Às vezes tem alunos que têm iniciativas de, sei lá, já aconteceu de criarem um dia da semana, assistir algum filme francês e discutir sobre, sabe? Tem sempre, às vezes sempre tem essas iniciativas, então você pode procurar isso, grupos de estudo, ou ver se tem algumas coisas assim que alguém está iniciando, né, essas atividades. Ou se você puder pagar curso fora também, eu acho que ajuda, assim. Dentro da USP tem alguns cursos, como o NELI ou o Centro de Línguas, tem alguns por aí, Sim. que você pode procurar sobre eles. Eu já falei sobre. Vai Já falou? aqui, Então assim, ó, deixa linkado no card. No card. Sim. No card, ó, aqui, ó, dando. Enfim. Então, esses cursos de idiomas na USP você pode procurar. Geralmente, eu acho que eles são mais acessíveis do que escolas de idioma mesmo, né? Ou então, mesmo professores particulares. Na época, né, antes da pandemia, tinha. No prédio da letra sempre tinha um mural, assim, de anúncio, que, enfim, tinha muita coisa lá. Sim, e sempre tinha professores particulares, tipo, aula de francês, curso de francês, aí tinha o WhatsApp ou e-mail para você entrar em contato. Então, muitos alunos veteranos assim, que estão terminando o curso do francês são a dar aula particular também. E geralmente, quando está começando, eu imagino, né, é mais acessível, enfim. Então, assim, se você se autoavalie muito, tanto em relação à habilitação, se é uma porque às vezes você está na habilitação errada também, pode acontecer de você simplesmente perceber que não é para você, mas também em relação ao seu aprendizado da língua, assim, sabe? Não seja como eu, que eu senti isso em determinado momento, mas eu só deixei passar, fui deixando, e aí chegou no final, na penúltima ali matéria, acabei reprovando. Então, por isso eu devo usar essa experiência para aconselhar vocês. A sempre se perceber mesmo como que você tá indo, enfim. E é isso, acho que é isso, o recado final. Obrigada, Ana! Finalmente! Obrigada, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu contato com a Ana e a gente tenta resolver ou guiar para alguma resposta. Obrigada, Ana. Eu que agradeço. Desculpa qualquer coisa. Imagina. Agora vamos dar tchau. Quer dizer, você dá e eu finge que eu tô dando. Como tchau. se fala tchau? Au revoir. Tem várias formas, né? Mas esse é o de praxe, assim. Tá. Então, au revoir, tout le monde. Tchau pra todo mundo.